Graça e paz, feliz sábado, que Deus abençoe ricamente vocês, toda a família reunida aqui na casa de Deus. Você que está em casa, estou gravando num sábado maravilhoso, aqui na Igreja Adventista do Sétimo Dia, Nova Jerusalém. Essa é a igreja que eu frequento, tá? Então já sabem, eu estou em Rolim de Moura, estou com a minha esposa, a dona Vilma, sempre comigo, né? Nem sempre, você que acompanha o canal, às vezes eu estou num lugar, a Vilma está em outro, mas hoje ela está atrás da câmera ali do telefone, filmando pra gente colocar no YouTube, canal Falando de Cristo na Estrada. Você que está acompanhando aqui no canal, muito obrigado, dá o seu like, faça o seu comentário, para essa ferramenta ver a importância e divulgar também para outras pessoas a palavra de Deus. Ou você que segue através da página da Rádio Web, Rádio Falando de Cristo, ou melhor, Rádio WF Evangelismo Digital, ou em qualquer outra plataforma. Irmão, sempre que eu estou pregando na Igreja Adventista, eu gosto de fazer um convite. Pode ter a certeza que perto da sua casa tem uma Igreja Adventista do Sétimo Dia aguardando você de braços abertos, tá? Nós temos culto aos domingos, 19h30. Nós temos culto na quarta-feira, um culto poderoso de oração e agradecimento também, 19h30. E ao sábado, nós temos às 8h45, portas abertas para louvores, depois tem a escola sabatina, tá? Temas maravilhosos e estudos maravilhosos para que você cresça espiritualmente também no conhecimento da palavra de Deus. Então procure uma igreja adventista do sétimo dia perto da sua casa. E depois da escola sabatina, nós temos o nosso culto divino, é o que eu estou fazendo aqui. Fui convidado para trazer a mensagem celestial. Por isso, fique em oração, vou precisar da igreja, vou precisar de você que está em casa. Espírito de oração, tá? Pegue aí a sua Bíblia para você acompanhar, porque nós estamos encerrando hoje uma sequência de 5 sermões. Vocês têm acompanhado esse trabalho aí que eu tenho feito, uma série sempre de 5 sermões. Igreja, irmãos que estão em casa, o tema é importante. Nós estamos falando de perdão. E hoje, para encerrar então, eu quero trazer o que é a ciência, ou pelo menos parte da ciência, né? Nós aprendemos isso aí, porque muitos dizem, a ciência fala tal coisa quando apenas um grupo de cientistas falam, né? Pelo menos uma grande parte dos cientistas, e aí eu fiz uma boa pesquisa para trazer para vocês, vai falar sobre o resultado do perdão. A psicologia, alguns psicólogos que eu pesquisei, eles falam a respeito do resultado do perdão. O que ele faz conosco, com a nossa mente, ok? Porque através da Bíblia nós já pregamos 4 sermões a respeito do tema. E se eu pudesse resumir, olha muito bem para mim. E aqui eu quero ser muito direto. A gente tem falado muito de salvação. Primeira coisa que nós aprendemos quando lidamos com a sociedade é que as pessoas ainda não compreenderam bem o que é salvação. Por isso, a próxima série de sermãos, Deus tem me indicado para trabalhar novamente o tema de salvação. Já tem 5 vídeos a esse respeito, mas para que as pessoas aprendam a diferenciar o que é conhecimento teológico, tem nada a ver com salvação, né? Também bênçãos que nós recebemos, também não tem nada a ver com salvação, tá? Igreja A, B, C ou D, que também não tem nada a ver com salvação. Então o que é salvação? Olha, Jesus, ele salva você do pecado, tá? Então é aquela regrinha muito básica. Quando você aceita Jesus como Salvador. Nesse momento, você é liberto da penalidade do pecado, se você for sincero e se você perseverar até o fim, até a volta de Jesus ou até você descansar. Nesse momento você é liberto da morte, porque o salário do pecado é a morte. Parou por aí? Não. Há um segundo passo para a salvação, que nós chamamos de santificação. Nesse processo de santificação, você também não pode ficar no meio do caminho. É um processo que dura uma vida inteira, até a volta de Jesus ou até que você descanse.
No processo, segundo passo para a salvação, chamado santificação, você é liberto agora do poder do pecado. E muitos não pregam isso. O que é ser liberto do poder do pecado? O pecado não é mais o Senhor da minha vida. É aquela dar a meia volta. É a conversão. Agora o Senhor da minha vida é Jesus. Eu não obedeço mais à vontade do mundo, mas eu passo a obedecer, a fazer a vontade de Jesus. E o último passo para a salvação, ainda tem mais um, é a glorificação que vai acontecer com a volta de Jesus. E somente aí, todo o pecado, nós vamos ser livres da presença do pecado em nosso ser, agora transformado, o que é corruptível e incorruptível, nós iremos para o céu, encontrar com Jesus nos ares, passar 1 milênio no céu maravilhoso e depois descer para a Nova Jerusalém. Mas como as pessoas ainda não compreenderam o tema, eu vou ter que fazer 5 sermões, amém? Então ore por mim, tá? Vocês que estão em casa, igreja, líderes, orem, porque nós vamos entrar aí dentro desse tema que parece fácil, mas não é tão fácil assim. Voltando então para o fechamento dessa série de sermãos, nós vamos falar sobre o resultado do perdão. Eu preciso perdoar para ser perdoado, ponto. Esta é a chave deixada na oração que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso. Eu preciso perdoar para ser perdoado. Eu preciso liberar perdão para as pessoas, e eu preciso buscar o perdão de Deus, e eu preciso pedir também perdão para as pessoas. Agora, qual é o resultado prático? É o que nós vamos ver hoje aqui. Novamente, eu apresento para vocês a palavra de Deus em minhas mãos. Vocês que me acompanham no canal já sabem, está aqui a Bíblia Sagrada, é nela que nós vamos basear, e também hoje, como eu disse, falar um pouco sobre ciência, né? O que a ciência fala sobre o perdão. Lâmpada para meus pés, luz para o meu caminho, a palavra de Deus, e com ela aberta em Salmo 32, verso 5, eu quero novamente orar com vocês. Querido Deus, amado Pai, diante de Ti, Senhor, diante da Sua igreja, diante dessa multidão de irmãos que acompanham em qualquer lugar através desse vídeo, apresentamos a Sua santa palavra. Por isso pedimos que o Espírito Santo venha conduzir essa mensagem no dia de hoje, que ela entre em nossas mentes, que ela faça as transformações necessárias, nos dê o poder pelo Espírito Santo de colocar em prática, Senhor. Nos ajude, em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém? Então, a primeira coisa que nós vamos aprender é que quando recebemos o perdão, não devemos continuar nos sentindo culpados. Muitos, e nós temos uma dificuldade, nós temos uma briga mental, uma briga interna com o eu, principalmente quando nós fazemos alguma coisa, e como os crentes nós já aprendemos, que tudo aquilo que nós fazemos de pecado contra outra pessoa, nós estamos pecando contra o próprio Deus. Então nós somos tocados pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo nos leva ao arrependimento. E aí, agora arrependido, falei, eu não vou mais fazer. Então eu estou prometendo a mim e prometendo a Deus que eu vou me converter, eu não vou mais fazer esse pecado. Mas eu ainda não tenho força. E aí eu me ajoelho e eu vou pedir que o Espírito Santo me ajude nesse processo. E mesmo orando a Deus, pedindo perdão, muitos de nós nos sentimos culpados. O que nós aprendemos durante esses 4 sermões, e indo para o 5º, é que quando recebemos perdão, nós não devemos nos sentir culpados. A Bíblia diz lá em Salmos, e esse salmo é lindo, porque Davi, quando escreve esse salmo, ele vem daquela história trágica, né, da traição, do assassinato, e ele diz no Salmo 32, verso 5 o seguinte: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não encobri. Então ele chega para Deus, mesmo sabendo que Deus estava vendo tudo, agora ele abre o coração para Deus, e eu disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões. Eu vou falar para o Senhor os meus pecados. E agora, olha o que ele fala: e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Deus, então, diante da minha sinceridade, da minha confissão, ele diz que o Senhor perdoou o pecado. E ele diz agora, fui sincero no meu arrependimento. Veja a sinceridade do salmista. Fui sincero no meu arrependimento. Fui sincero no meu pedido de perdão. E agora?
agora com Jesus. Agora é o momento de dizer, como as pessoas falam, livre estou. Livre estou. Outro ponto, irmãos, é dizer que sentimos muito e pedir perdão das pessoas a quem causamos mal, às vezes é mais difícil do que perdoar as pessoas que nos causaram mal. É ou não é? Estou dizendo que, às vezes, pedir perdão para aquela pessoa que a gente causou algum tipo de mal é mais difícil do que liberar o perdão. É mais difícil do que perdoar. Porém, se com a ajuda de Deus decidirmos fazer do perdão a nossa forma de vida, e aí estou colocando Deus aqui, tá? Se decidirmos fazer do perdão a nossa forma de vida, isso vai nos levar à paz. A paz conosco, a paz com as outras pessoas e o mais importante, a paz com Deus. Ok? Perdoar pode ser algo difícil. Não é uma tarefa simples. E não significa levar o outro da culpa, mas sim deixar o sofrimento ir embora. Como assim? Alguém cometeu um deslize. Digamos que alguém roubou você. E aí você perdoou, porque aquilo estava te fazendo mal. Ela te tomou alguma coisa e te fez falta. Você perdoou essa pessoa. A penalidade do roubo, ele vai ser preso e ele vai estar na cadeia, então ele vai cumprir. Não significa porque você perdoou ele que ele não vai cumprir a sentença dele. Mas, por outro lado, você vai deixar esse sofrimento ir embora, esse sentimento ruim ir embora. Então, o perdão, ele pode ajudar na melhora da saúde mental e emocional, contribuindo para a superação do sofrimento, da raiva, do rancor e até da ansiedade. Então veja que o perdão, na prática, o resultado do perdão, ele contribui na superação do sofrimento, a raiva, o rancor e até a ansiedade. O salmista, no Salmo 103, verso 10, 11 e 12, ele diz assim: não nos trata, ele orando, ele diz: não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto distante o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Quando Deus perdoa os pecados, Ele os remove por completo. A extensão e a largura de sua misericórdia são vastas quanto distante é o Oriente do Ocidente. Amém? O salmista está fazendo aqui para nós uma comparação do perdão, da misericórdia de Deus. Coloca uma distância tão enorme entre a terra e o céu, uma imensidão, anos-luz, do Oriente e do Ocidente. Ele retrata aqui o tamanho, o distanciamento que é o perdão completo, a misericórdia de Deus é completa. E como imitadores de Cristo, assim deve ser também o nosso perdão. Quando perdoamos alguém, deve ser semelhante ao perdão que Cristo fez. E por que eu citei ainda agora da sentença? Porque quando Deus, Ele nos perdoa os nossos pecados, não significa que nós estamos livres também da sentença. Então, eu pratiquei algum pecado. E digamos que seja um pecado que está numa das nossas constituições. Deus me perdoou? Sim, mas a lei humana ainda me leva a um julgamento humano e eu posso cumprir. Seja lá uma indenização, seja lá uma penalidade, até uma cadeia, ok? Porque às vezes a pessoa fala, mas Deus perdoou, mas o fulano está passando por tal coisa. Deus perdoou, mas a pessoa está sofrendo a enfermidade resultante do pecado que ela cometeu. E agora eu vou falar de um grupo de psicólogos. Eu poderia falar que é a psicologia, mas eu vou falar de um grupo
de psicólogos que explica a importância de perdoar e a importância de pedir perdão. Agora nós vamos trazer para a ciência humana. Então, lembrando, você que está em casa, é uma série de sermões, tem 4 sermões falando sobre perdão, e este é o 5º sermão, trabalhando agora, fechando com o resultado, tanto da palavra de Deus, como também parte da ciência explica. Então, perdão, na psicologia, ela diz o seguinte, estou lendo, perdão é um processo importante e enriquecedor que desempenha um papel fundamental em nossas vidas e relacionamentos. Então, a primeira coisa que a ciência, através da psicologia, um grupo de psicólogos identifica é que o perdão é um processo importante, que enriquece, que desempenha um papel fundamental em nossas vidas, em relacionamento. Então a gente percebe que a Bíblia fala de perdão e a ciência vai dizer, não, é realmente importante. A própria ciência não está descartando a importância do perdão. E a ciência continua então dizendo que ao longo da vida, a maioria dos indivíduos vai se encontrar em uma posição na qual vai precisar tomar uma decisão de perdoar ou não perdoar alguém. E eu acredito que todos nós já tivemos nessa bifurcação. Eu perdoo ou não perdoo? Num dos sermões passados que eu preguei, eu disse que tem muitas pessoas que não perdoam, são rancorosas e se orgulham disso e batem no peito, eu não perdoo. E uns falam assim, eu não perdoo nem meu pai, eu não perdoo nem minha mãe. E outros dizem assim, eu não me arrependo de nada. Ou seja, eu não preciso de perdão. Quando a pessoa bate no peito e fala assim, eu não me arrependo de nada que eu faço, eu não me arrependo de nada que eu fiz, ela está dizendo, eu não preciso de perdão. Não preciso de perdão de Deus, eu não preciso do seu perdão. Se nós olharmos então para a vida dessa pessoa, espiritual, mental, emocional, a gente vai perceber que essa pessoa tem algum desequilíbrio emocional. Então, ao longo da vida, nós como indivíduos, nós vamos passar por essa situação de termos de tomar uma decisão de perdoar ou não alguém. Assim como também nós vamos estar no local de quem quer ser perdoado. Nós vamos em algum momento da nossa vida e estar do outro lado precisando do perdão. Mesmo de maneira explícita, chegando a ela e pedindo, ei, você consegue me desculpar por aquilo que eu fiz? Ou, às vezes, pessoas que são vergonhosas, são tímidas, esperando que a outra tome a providência de chegar para você e falar, tá tudo bem, você está perdoado e aquilo vai te causar um alívio. Né? E olha para a minha igreja, talvez essa experiência já aconteceu com você em casa, já aconteceu comigo, de eu ter cometido algum delito e chegar e começar a orar e falar com Deus, e aí eu fico esperando Deus falar comigo. Aí eu chego no banco da igreja, aí vem um pregador aqui, ele nem sabe. E ele começa a falar, e aí eu sinto que Deus está mandando um recado para mim, e somente aí é que eu me sinto liberado. Somente aí parece que Deus falou assim, ei, eu te perdoei, pode ficar tranquilo, vai em paz e não peque mais. Né? Vai em paz e não peque mais. Agora, irmãos, a ciência continua dizendo que, porém, essa é uma situação que costuma deixar dúvidas e encher de questionamentos. Afinal, o melhor é pedir perdão? Será que tudo deve ser perdoado? Será que tudo deve ser perdoado? Eu lembrei, estava falando dos psicólogos aqui, isso aqui eu estou lendo, tá? É uma matéria de psicologia. O salmista também, lá no Salmo 51, verso 1 e 2, ele está tratando do mesmo tema ainda, ele diz, ele na oração, ele fala assim, compadeça-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias. Agora, olha o que o salmista diz, apaga as minhas transgressões, não é apaga algumas, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente, não é lava-me alguns pecados, não, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Então ele está dizendo de algo completo, algo que atinge o todo, né? Aí eu voltando para a psicologia, ele diz, pedir perdão é uma atitude poderosa e significativa que desempenha um papel crucial em nossas vidas e relacionamentos. É o tema que eu abri. Então, a ciência, através da psicologia, ou pelo menos de um grupo de psicólogos, está dizendo que pedir perdão é uma atitude poderosa, significa um desempenho
é um papel crucial em nossas vidas e relacionamentos. Então, o perdão, ele faz parte das nossas decisões. E aí, agora sim, eu quero mostrar para vocês algumas razões pelas quais pedir desculpa é importante. Dentro da ciência, tá? Primeiro, pedir perdão, pedir desculpa, demonstra que você reconhece e assume a responsabilidade por suas ações, palavras ou comportamentos que tenha causado danos ou ferido alguém. Amém? Por que eu falei amém aqui? Porque eu lembrei de um dos sermões sobre perdão no passado, que hoje na classe a irmã disse muito bem, né? Que precisamos conhecer, para obedecer, para ter esse relacionamento, tá? E outros conhecem e desobedecem, né? E aí eu lembrei de que João escreveu. João vai falar que pecado é a transgressão da lei de Deus. E João não está se referindo à lei cerimonial, né? Porque ela encontra o tipo, o antítipo, e a sombra encontra o corpo. Ela apontava para Jesus. Jesus veio, Jesus é o Cordeiro, Jesus é o sacerdote, Jesus é o sumo sacerdote. Então, só pode estar falando da lei moral, os 10 mandamentos. Matar é pecado, roubar é pecado, né? Então, Tiago vai dizer, olha, se você tropeçar em um dos mandamentos, você tropeçou em todos, você é culpado de todos os outros, porque você pecou. E quando você peca, tem uma solução para o pecado, é o perdão de Jesus. Mas para isso você tem que reconhecer, olha o que a ciência está dizendo. Você tem que reconhecer, você tem que assumir a responsabilidade por suas ações, tem que assumir a responsabilidade por suas palavras e pelo seu comportamento. Por isso que eu disse, e você que está em casa, desculpa eu te falar, desculpa a minha sinceridade, o 4º mandamento está no Decálogo, o 4º mandamento é a lei moral. Então, se João está dizendo que pecado é a transgressão da lei de Deus, e se você continua transgredindo esse dia, não fazendo a vontade de Deus, e sim fazendo uma tradição humana, querendo ou não, você não está só cometendo, mas você está praticando o pecado. E a Bíblia diz que aqueles que cometem pecado, o Espírito Santo toca, ok, você vai a Jesus e busca o perdão, mas aqueles que praticam o pecado, correm um risco sério de ter a mente cauterizada, continuar praticando o pecado e nunca achar a necessidade de reconhecer a sua falha e pedir perdão a Jesus, aquele que tem a solução para o seu pecado. Então, muito cuidado, e eu gostaria que você se aprofundasse mais um pouco nesse tema. Ou seja, aquele que pede perdão, ele mostra maturidade emocional, mostra disposição para enfrentar as consequências de seus atos. A pessoa que pede perdão, em outras palavras, é uma pessoa que ela amadurece. Quando você pede perdão, você está fazendo o quê? Você está buscando a reconciliação e o reparo dos danos causados. Irmãos, olha para mim, eu volto para o campo teológico, o que é a quebra da aliança? As pessoas parecem que não entendem. Mas a aliança é algo formal como um casamento. Eu casei com a dona Vilma e eu fiz os meus votos matrimoniais e agora nós vamos juntos até o fim, até que um dos dois morra. Mas não, porque a gente vai para o céu depois. Um dia, quando Jesus voltar e eu quero encontrar ela lá, então é eterno. Agora, quando é que a aliança é rompida? Quando um dos dois não cumpre aquilo que foi prometido. A aliança com Deus, a base da aliança com Deus está nos 10 mandamentos. O povo de Israel quebrava a aliança com Deus quando quebrava um dos mandamentos. E um dos principais mandamentos que eles quebravam para romper essa aliança era a idolatria. E o outro era a quebra do sábado. Leia Ezequiel. E lendo Ezequiel você vai ver a consequência. Mas você vai ver autores que entenderam o que tinha feito de errado e buscaram o perdão de Deus. Senhor, nós pecamos, nós quebramos o seu santo sábado, nós fizemos ídolos, nós adoramos ídolos. Então, quando você pede perdão, você está buscando reconciliação. Então, quando eu peco e eu busco o perdão de Deus, eu estou buscando reatar essa aliança com Deus. Se eu mantenho essa aliança rompida, eu tomo a decisão, Deus está me procurando, Deus quer continuar a aliança comigo, mas sou eu que estou tomando a decisão de continuar separado de Deus. Irmãos, isso permite
reconstruir a confiança e a comunicação em relacionamentos importantes, seja eles relacionamento pessoal, relacionamento profissional ou relacionamento familiar. E eu coloco aqui também, estou falando dentro da psicologia, estou lendo, mas também um relacionamento com Deus. Então, quando você pede desculpa, quando você pede perdão, você reconheceu a sua falha. De alguma maneira, você reconhece aquilo que você fez de errado, seja como pecado ou seja como um ato, né? Quando dizem relações humanas, um ato. Você reconheceu, e agora você não quer fazer mais, e você agora está buscando reatar esse relacionamento. Né? Segundo ponto. Buscar o perdão de alguém é um ato de humildade e reconhecimento de que todos cometemos erros. Então, eu preciso entender que eu sou um ser humano, que eu tenho as possibilidades de falhar, mas mesmo como ser humano, eu posso buscar o perdão de alguém. No campo teológico, mesmo sabendo então que a Bíblia vai dizer que todos nós pecamos, então não há um justo sequer diante de Deus, a não ser que seja justificado por Cristo Jesus. Eu preciso reconhecer isso e eu preciso buscar essa reconciliação, reconhecendo, sendo humilde, que eu cometo erro e eu peço perdão a Deus. Eu cometo erro contra a dona Vilma, eu peço perdão a ela. Cometo erro contra o irmão da igreja e eu posso pedir perdão. Ao pedir para ser perdoado, você está demonstrando disposição para aprender com as suas falhas, crescer como pessoa, e evitar repetir comportamentos prejudiciais no futuro. Aquele que não reconhece o erro, irmãos, ele continua fazendo. Então, quando eu peço perdão para alguém, que eu sei que eu pisei na bola com ele, falo, olha, me perdoa, eu reconheço, eu errei em tal ponto. Eu estou reconhecendo, eu estou me colocando à disposição de não mais errar naquele ponto. Quando eu peço perdão para Deus sobre o pecado que eu cometi, falo, Senhor, eu pequei contra ti, porque todo pecado que eu lembra, olha para mim, todo pecado que eu cometo contra uma pessoa, eu cometo contra Deus. Agora, olha para mim mais uma vez, você que está em casa, muito importante. Lembra, todo pecado que eu cometo contra o eu, todo pecado que eu cometo contra qualquer pessoa, seja ela quem for, eu estou pecando contra Deus. O salmista, quando ele peca contra Betseba e contra Urias, ele fala, Senhor, eu pequei contra ti. Então, toda vez que você pedir perdão para uma pessoa, toda vez que você pedir desculpa para uma pessoa de uma falha que você cometeu, no campo da psicologia, você está reconhecendo. Mas no campo teológico, a mesma desculpa que você pede para ela, você tem que pedir também para Deus. Entenderam ou eu preciso simplificar? Vilma, eu fui grosseiro com você hoje. Eu falei um palavrão, você me perdoa. Estou me colocando à disposição, reconhecendo o meu erro, não quero praticar mais. Basta? Só pedir para Vilma? Ainda não. Eu tenho que chegar também para Deus, porque o pecado que eu cometi para ela, eu tenho que chegar para Deus e falar, Senhor, eu pequei contra o Senhor, eu falei isso e isso para minha esposa, e eu não deveria ter feito. Carregar a culpa e o remorso pode ser emocionalmente exaustivo e prejudicial à saúde mental, diz a ciência. Quando você libera parte desse peso emocional, é capaz de experimentar um senso de alívio, paz interior e um maior bem-estar. Amém? Lembra que o salmista Davi, falando ainda sobre aquele tema de Betseba e Urias, e ele vai dizer que passou o tempo, ele estava doente, os ossos dele estavam ressecados, ele sentia muita dor. Agora, quando Deus libera ele, quando ele confessa para Deus, sinceramente, quando ele pede perdão para Deus, ele revigora, ele se sente novo, ele se sente cheio de vida, e a ciência está comprovando. Experimentar um senso de alívio, paz, interior e bem-estar psicológico. Terceiro, pedir perdão requer que você se coloque no lugar da outra pessoa e tentar entender o impacto negativo que as suas ações tiveram nela. Entendeu? Quando você pede perdão. Voltando, colocando a dona Vilma, né, como meu exemplo. Então, se eu falei um palavrão com a Vilma e eu entendi, e eu me ponho no lugar da Vilma, e se fosse a Vilma que tivesse tido essa reação comigo, o que eu gostaria? Que ela viesse até a mim, que ela pedisse desculpa para reatar o relacionamento. Então eu vou e faço. Suas ações, né?
Então, esse processo de empatia fortalece a sua capacidade de se relacionar, de se conectar emocionalmente com os outros. E o que promove isso? Promovendo relacionamentos mais saudáveis e harmoniosos. Além disso, você contribui para a criação de um ambiente positivo, baseado na responsabilidade, no respeito mútuo e na valorização das emoções e bem-estar dos outros. Isso cria um clima propício para o crescimento, a colaboração e a construção de relacionamentos saudáveis. Amém? Parece que eu estou dentro do resumo do Decálogo. Parece que está Jesus falando no seu coração, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a você mesmo. A psicologia está extraindo das palavras de Jesus Cristo, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo. Empatia, se colocar no lugar do outro. Agora, por outro lado, perdoar outra pessoa por suas atitudes também é muito importante para o seu desenvolvimento pessoal. Vamos ver algumas ações para quais o perdão é importante. Eu vou ler antes o Salmo 32, o 7, eu já comecei a ler aqui. E o Salmo 32, muita atenção nesse Salmo, viu? Ele diz, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Se fosse sair do campo da teologia para a psicologia, feliz é aquele que recebe o perdão, né? É aquele que está carregado de culpa e agora eu chego, viu, mas me perdoa, e ela me perdoa. E aí vai mudar, né, todo o aspecto relacional entre nós, mas também o meu emocional. Mas no campo teológico, o salmista está dizendo que bem-aventurado, feliz, aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado, feliz o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Agora, olha só, eu já tinha citado isso aqui verbalmente, mas está na palavra de Deus. Enquanto calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Enquanto eu não pedi perdão, enquanto eu não reconheci, eu estava doente. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e de noite sobre mim, o Espírito Santo estava trabalhando nele, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Agora veja o contraste. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, 2 pontos. O salmista fala, eu disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Agora veja bem, sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Que mudança, hein? Amém, igreja? Você que está em casa, amém? Veja a mudança, né? De uma pessoa antes de confessar o pecado e depois que ela confessa o pecado. Voltando então aqui para o campo então, da psicologia, o perdão permite que você libera sentimentos negativos como raiva, ressentimento e mágoa, que podem estar enraizados em seu coração. Às vezes é apenas uma questão de liberar o perdão. Ao deixar de lado essas emoções tóxicas, você experimenta um senso de alívio e leveza emocional, proporcionando espaço para emoções mais positivas, como alegria e paz. Você precisa, muitas pessoas, né? E principalmente a gente que trabalha com relacionamentos, e a gente vê que pessoas que têm problema de relacionar. Às vezes, uma mulher que sofreu muito no relacionamento, ela teve um relacionamento tóxico, aquela pessoa abusou, né, maltratou, às vezes até teve agressões físicas, essa pessoa nunca reconheceu o erro, essa pessoa nunca pediu perdão para ela, e ela também nunca perdoou essa pessoa vai entrar em um novo relacionamento sem liberar o perdão, sem deixar para trás aquele passado. Ela olha para outra pessoa e vê a imagem daquele que a judiou. A imagem
E aí, talvez não dá certo com aquele, ela vai para um outro relacionamento e aquela imagem, aquela voz, aquilo fica ali incomodando. Ela não consegue. Então, ao deixar de lado essas emoções tóxicas, você experimenta um senso de alívio, leveza emocional, proporcionando espaço para emoções mais positivas como alegria e paz. Carregar ressentimentos e guardar mágoas pode ter um impacto prejudicial na sua saúde mental. Desculpar está associado a uma redução do estresse, da ansiedade e da depressão, promovendo um maior bem-estar psicológico e inteligência emocional. Eu poderia até falar amém para a palavra da psicóloga, porque foi o que eu acabei de ler no Salmo 32, de 1 a 7. Acabei de falar do sentimento de Davi, que estava doente, ele estava sentindo dores, ele gemia de dor, até que ele confessou e sentiu Deus liberando para ele, quando ele foi sincero, o perdão, e agora ele estava todo cheio de vida. Segundo ponto, o perdão é essencial para a manutenção de relacionamentos saudáveis e significativos. Prova, dona Vilma e eu, se a dona Vilma não tivesse me perdoado, talvez nem na igreja eu estaria. Uma vez que você fortalece os laços com os outros, promovendo a reconciliação, a compreensão e a empatia depende de liberar perdão e de pedir perdão. Isso cria um ambiente propício para a construção de relacionamentos mais profundos e amorosos. E eu estou citando a dona Vilma porque eu tenho essa liberdade, e quem conhece sabe que nós hoje somos um casal de namorado, mas começou com o perdão. Terceiro ponto, o ato de perdoar envolve uma jornada de autoconhecimento, autocompaixão e crescimento pessoal. Ele permite a capacidade de deixar ir, de se desapegar de ressentimentos passados e de se concentrar no presente. Tem gente que só vive o passado. Eu fiquei fixado na câmera agora, porque eu tenho certeza que uma pessoa vai assistir esse vídeo. Tem gente que fica fixado no passado. E a pessoa sabe de quem eu estou falando. Então, irmãos, nós temos que desapegar desses ressentimentos passados e nós temos que se concentrar no presente. Isso contribui para o seu desenvolvimento como indivíduo e fortalece sua resiliência emocional. Terceiro ponto, o perdão traz uma sensação de paz interior e serenidade. Afinal, você se liberta da negatividade e vive mais no momento presente, desfrutando de uma maior tranquilidade interior. Com isso, você se concentra em coisas positivas e construtivas em sua vida. Agora, de novo, eu vou pedir para você em casa e você na igreja olhar para mim aqui, que eu vou colocar uma observação, abre parênteses aqui. É importante ressaltar que perdoar não significa esquecer ou justificar comportamentos prejudiciais, tá? Muitas pessoas entendem, mas você está falando de perdão, significa que eu tenho que esquecer? Significa que eu tenho que justificar o erro do outro? Não! É importante ressaltar que perdoar não significa esquecer ou justificar comportamentos prejudiciais, assim como também não implica em restabelecer relacionamentos tóxicos ou abusivos. E talvez, irmãos, eu coloquei isso aqui e é muito importante, porque muitas vezes eu estou pregando aqui, e talvez tenha alguma mulher que fala assim, bom, então eu vou perdoar o meu ex-companheiro, mas ele me batia, ele me xingava, ele me agredia, ele falava palavras. Eu tinha um relacionamento muito tóxico, aí o pastor falou que eu tenho que perdoar. Eu estou dizendo para você que para você viver bem, você tem que perdoar, deixar o passado de lado, concentrar no presente. Talvez tenha alguém aí que Deus está colocando na sua vida agora. Se concentre no presente. Não significa que você deve e você vai ter dificuldade para esquecer, nem justificar o espancamento, nem justificar o xingamento dele. Não implica você restabelecer, o pastor falou, então eu tenho que restabelecer o relacionamento com essa pessoa tóxica, abusiva? Não. O processo, o perdão, é um processo individual que visa liberar o peso emocional e promover o crescimento pessoal, de modo que cada pessoa tem a sua própria jornada. Como assim? Uns têm mais facilidade para perdoar, outro tem um pouco mais dificuldade. Então, Vilma e eu
às vezes eu perdoo mais rápido, ou ela perdoa mais rápido. Ok? Então, estou falando isso também aqui para que um não cobre do outro. Não sai aqui da igreja falando, aí, ó, tem que perdoar, e tem que ser imediato, eu já te perdoei, você ainda tem dificuldade de me perdoar. Talvez estou falando uma pessoa em casa, fala, cutuca aí, né? Fala, e aí? Eu já te perdoei, você não vai me perdoar não? Né? Então é importante respeitar o tempo e o processo de cada um. Ou seja, perdoar sempre é uma perspectiva que varia e é uma escolha individual que depende das circunstâncias. E aí é outro fator, né? Circunstâncias, das emoções envolvidas e do impacto do evento ou ação que causou a necessidade do perdão. Alguém te xingou, um palavrão. Você não gostou. Ou às vezes um xingamento de bullying, você não gostou. Mas um xingamento de bullying e alguém ter matado alguém da sua família. Está vendo o peso? A diferença? Está vendo a dificuldade? Alguém que entrou na sua casa e roubou o seu televisor. Você precisa perdoar ele. Ou alguém que entrou na sua casa e matou o teu esposo. Está vendo a individualidade? Está vendo a diferença? Então, perdoar é sempre uma perspectiva que varia. É uma escolha individual que depende das circunstâncias, das emoções envolvidas e do impacto do evento ou ação que causou a necessidade do perdão. Então, irmãos, algumas pessoas encontram a capacidade de perdoar facilmente e optam por isso sempre que possível como uma filosofia de vida. Elas acreditam que isso é essencial para a sua própria paz interior e bem-estar. E estão dispostas a deixar para trás as mágoas e ressentimentos, independentemente da gravidade da situação. E aqui seria a minha oração, eu gostaria que todos nós fôssemos assim. Eu tenho certeza que você gostaria também, acho que até você gostaria de ser assim. Agora, outras pessoas têm dificuldade em pedir perdão e mais dificuldade ainda em perdoar. Essas pessoas precisam de ajuda espiritual e, às vezes, essas pessoas precisam até de ajuda psicológica, da medicina. Ela está sofrendo. Ela está vivendo no passado, ela está vivendo ressentimentos lá da infância. Por isso que os psicólogos têm trabalhado tanto para descobrir esse gatilho. E aqui eu fiz, ok? Destaque, em amarelo. E aqui diz assim, o perdão não é uma obrigação na psicologia. Olha para mim, você que está em casa, você na igreja. A psicologia diz que o perdão não é uma obrigação. Agora, acredito que na Bíblia o perdão é uma necessidade, porque na ciência humana, no caso da psicologia, não leva em conta o poder milagroso de um Deus que perdoa e nos dá condição espiritual para que também perdoamos as outras pessoas que não merecem o nosso perdão. Porque se todo pecado que nós cometemos contra o ser humano, cometemos contra Deus, toda vez que alguém mata alguém, ele está pecando contra Deus. E Deus perdoa. E Deus perdoa completamente. Olha Davi. Lembra do último sermão que eu preguei aqui? Quando Jeroboão manda a esposa falar com o profeta, fala, será que o meu filho vai sobreviver? E o profeta Aías já sabia, Deus já tinha falado com ele, falou, vai vir a mulher aí disfarçada, é a mulher de Jeroboão, fala para ela que a criança vai morrer, e fala para ela, mandar um recado para o marido dela, que foi tirado o trono de Davi, e foi colocado nas mãos dele, e ele não fez como Davi, que era um homem reto. Mas, Davi tinha matado, Davi tinha adulterado, é um homem que seguiu todos os preceitos, obedeceu à vontade, obedeceu os estatutos de Deus, mas ele tinha matado. Por quê? Porque quando Deus perdoa, Ele perdoa completamente, meu irmão. Se você pecou ontem e você pediu o perdão para Deus, não se sinta mais culpado, porque Ele pegou o seu pecado, amassou, e há uma alegoria, Ele jogou no fundo do mar, e Ele não lembra mais. Se Ele for contar da sua vida para outra pessoa, Ele não esqueceu, mas Ele te perdoou, e esse pecado nunca mais será colocado de novo na mesa, como fez com Davi. Ou seja, irmãos, quando parece impossível perdoar, buscamos o possível de Deus,
e Ele nos concede esse milagre. Ele vai dar para você e para você. Ele vai dar para você a força de perdoar, de deixar para trás, de liberar perdão. Mas a palavra de Deus diz que essa regra, apesar de difícil, é necessária para que também possamos receber o perdão mais importante, que é o perdão de Deus. Na Bíblia, é uma necessidade, eu preciso perdoar para ser perdoado. E ser perdoado é ter os meus pecados apagados. Se os meus pecados não forem apagados, o pecador cheio de pecado, não justificado, é roupa suja. Lembra da alegoria do casamento? Ei, o que você está fazendo aí com essas vestes? Tira esse cara daí, põe ele para fora. Porque as vestes é as vestes da justiça de Cristo. Lembrando também que o perdão não deve ser confundido com reconciliação, mais uma vez, viu? Você pode optar por perdoar alguém, mas isso não significa necessariamente retomar o relacionamento ou confiar plenamente na pessoa novamente. E por que eu coloco isso aqui? Parece até estranho. Você conviveu com a pessoa, a gente vê isso todos os dias, né? E a pessoa vai literalmente te dar uma facada. Você vai para o hospital. Aí lá no hospital, você está assistindo aí, tem um pregador na igreja adventista, no canal Falando de Cristo na Estrada, perdoa, tem que deixar para trás. E aí você sai do hospital e vai lá e perdoa ele, está liberado o perdão. A partir de hoje, você não me deve nada, está perdoado. Vamos marcar um churrasco lá em casa? Vamos marcar uma pescaria? Não! Retomar o relacionamento, confiar plenamente na pessoa, não está em voga no perdão. O perdão pode ser uma forma de liberar a carga emocional e seguir em frente, mesmo mantendo limites saudáveis daquela pessoa. Estão me entendendo? Estão me compreendendo? Manter limite saudável da pessoa. Inclusive, o próprio processo de pedir perdão deve ser genuíno e acompanhado de uma mudança de comportamento para evitar repetir os erros cometidos. Mas ele também me pediu perdão. O ladrão chegou e me pediu perdão. O assassino que me deu a facada e eu quase morri, ele chegou e me pediu perdão. E agora a gente vai... Não, esse cara que me deu a facada, esse cara que me roubou, ele vai ter que mostrar para mim várias vezes, ele vai ter que demonstrar que ele mudou de atitude. Eu faço isso. Eu pedi perdão, pedi perdão para a Vilma, ela me perdoou, mas eu tenho que viver todos os dias mostrando, passando para ela essa confiança. Então, irmãos, nós temos que demonstrar isso muitas vezes. É importante para que o outro lado consiga ficar em paz. Pediu perdão, mostra que você mudou. Me perdoa porque eu falei um palavrão, eu fui grosseiro com você nas palavras. E agora eu tenho que demonstrar isso dia a dia. E eu estou indo para o fechamento. Atos capítulo 2, 38 a 39. Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebeis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa para vossos filhos e para todos vós, que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Deus está te chamando hoje, meu irmão. Você tem dificuldade em pedir perdão? Fale com Ele. Tem dificuldade em perdoar? Fale com Ele, acredite no milagre. Por que falar então de perdão no termo de psicologia e do termo teológico para encerrar? Por quê, irmãos? Simplesmente porque você, como filho e filha de Deus, você merece ser feliz. Deus te fez para ser feliz. O perdão é a arma mais poderosa para libertar e curar e produzir felicidade. Na vida, sempre estamos diante de uma bifurcação que se coloca diante de nós e que nos obriga a tomar uma decisão. Qual direção devo tomar? Qual direção devo tomar? Todos nós tomamos decisões querendo acertar, mas nem sempre acertamos. Algumas vezes, por conta de más decisões, nós ferimos alguém.
vamos ferir alguém. Feriremos alguém. De igual modo, outras pessoas tomam decisões equivocadas e nos ferem também. E irão nos ferir também. Perdoar ou não perdoar? Qual é o caminho que você tem escolhido? E aí eu não quero saber. Por quê? Porque o sermão hoje é para que você viva o presente, para que daqui para frente, buscando em Cristo Jesus poder para pedir perdão e para ser perdoado, aconteça na sua vida. Qual caminho você vai escolher daqui para frente? E eu quero te ajudar nessa decisão. Uma maneira de irmos além nesse pensamento sobre a importância do perdão é fazer a seguinte pergunta: por que eu devo perdoar? Por que eu devo perdoar? Para nos ajudar, uma inspiração está aqui na palavra de Jesus, registrada pelo evangelista Mateus. Abra sua Bíblia, Mateus 6,14. Ele diz ali, fechando, né? Ele vai dizer, de fato, se vocês perdoarem aos homens os males que eles fizeram, agora olha o detalhe, o Pai de vocês que está no céu também perdoará vocês. Eu vou repetir que é forte, né? De fato, se vocês perdoarem aos homens os males que eles fizeram, o Pai de vocês que está no céu também perdoará vocês. Agora, eu disse para vocês que uma das coisas mais importantes no sermão e na leitura bíblica é entre linhas. Do afirmativo para o negativo, da pergunta para a resposta. Se vocês perdoarem os homens os males que eles fizeram, o Pai de vocês que está no céu também perdoa. E se eu fizer a segunda pergunta? E se você não perdoar os homens os males que eles te fizeram? O Pai de vocês que está no céu vai perdoar vocês? Não. Vamos ver outro texto aqui. Marcos 11, 25. É o mesmo texto. Quando vocês estiverem orando, nós fazemos isso pelo menos 3 vezes ao dia, né? Quando vocês estiverem orando, perdoem tudo o que tiverem contra alguém. De novo, para que o Pai de vocês que está no céu também perdoe os pecados de vocês. Se eu colocar na entrelinha e fazer a pergunta, quando eu estou orando e eu não perdoar aquilo que as pessoas fizeram contra contra a minha pessoa, será que o Pai que está no céu vai me perdoar os pecados que eu também cometo? Leia, Marcos 11, 25. Quando vocês estiverem orando, perdoem tudo o que tiverem alguma coisa. Pecado A, B ou C? Não. Perdoem tudo o que tiverem contra alguém, para que o Pai de vocês, que está no céu, também perdoe os pecados de vocês. Podemos pensar, a partir das palavras de Jesus, que é possível vivermos uma vida liberta, sem amarras, em paz conosco, em harmonia com Deus. Uma forma de conseguirmos isso é, então, praticando o que Jesus ensinou. Jesus, irmãos, quando você vai pensar, mas isso exige muito sacrifício. Exige. Mas Jesus, ele deu como sacrifício a sua própria vida para que fôssemos perdoados de nossos pecados. Tem sacrifício maior do que isso? Eu não pedi aqui para ninguém ser pregado em uma cruz. Então Jesus deu a sua própria vida para que nós fôssemos perdoados dos nossos pecados, e assim nos abriu a porta para alcançarmos a vida eterna. Então fica claro, nas suas lições, que perdoarmos os nossos irmãos é o que Deus, que Jesus espera de cada um de nós. Amém? Amém. Eu vou terminar então com os irmãos que estão em casa, depois desse texto hoje mesclado de psicologia e teologia, agradecendo, convidando vocês para compartilhar, manda para alguém, você assista 1, 2, 3, 4 vezes, faça comentário, pode fazer o seu pedido de oração, nós estamos aqui para orar e vocês orem conosco também. Um abraço, que Deus abençoe.